Em entrevista coletiva de agora há pouco, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou das ações do Rio Grande do Sul, falou do que está sendo investido e também dos valores grandiosos. E pela primeira percepção, o que se vê é muito dinheiro, gente, para reconstrução e é só o começo. Segue entrevista na Inter. Sou Gabriel Matias para Fatos e Notícias. Atendam aos alertas, saiam das áreas de risco. As prefeituras já emitiram, né, os comunicados de evacuação de localidades que já foram atingidas e poderão ter agravamento do quadro ao longo desses próximos dias. Ainda ontem falei com os prefeitos da região sul novamente, e a expectativa de que entre hoje e quarta-feira a gente tenha aí o momento mais grave das inundações nesses municípios da região sul. Por isso, pedimos a todos que se coloquem em segurança, mesmo que tenhamos as nossas estruturas fazendo resgates, pelo volume, pela dimensão, pela extensão do atingimento, a gente precisa da colaboração da população atendendo aos alertas nesse momento. E agradecer também ao grande número de voluntários que se dedica a atender as pessoas nos diversos abrigos, nas centenas de abrigos que estão estabelecidos. Nós temos 109 bloqueios totais, né, 53 parciais, 164 trechos liberados, mas, né, continuam, por conta das chuvas, eventualmente alguns trechos precisando de novas interdições e bloqueios, ou total ou parcial, em função de termos ainda deslizamentos acontecendo, ou riscos de deslizamento em alguns trechos. Por isso, né, é importante mencionar que nós temos o mapa da situação das rodovias estaduais e federais à disposição da população, constantemente atualizado para poder oferecer as rotas alternativas. Novos alertas são muito importantes, então a gente começa aqui, antes mesmo de falar de algumas ações do governo do estado, resgatando aqui os alertas de que é muito importante que a gente tenha a atenção desde os municípios do Vale do Taquari, no Vale do Caí, aqui também, onde o Jacuí sofre a interferência desses rios e vai ter a contribuição aqui para o Guaíba, por conta do acumulado de chuvas que a gente teve nesses últimos dias, entre dia 10 e 13 de maio, o que já tivemos de chuvas que ainda vão acontecer ao longo do dia, na Serra, na região metropolitana e no litoral norte, trazendo preocupação para essas regiões. Então, vou pedir aqui que a Kátia, por favor, possa falar e depois o Pedro. Bom dia a todos, bom dia, governador. Sim, hoje nós temos já uma diminuição bastante grande no volume de chuvas. Isso seria uma excelente notícia, né? Porque os volumes têm sido muito elevados desde a sexta-feira, sábado, domingo, e ainda ao longo do dia de hoje a gente ainda vai ter alguma chuva, mas mais na parte norte do estado. Como o governador falou, nós tivemos volumes aí que variaram somente nesse final de semana de 200 a 320 milímetros na Serra, até 180 na região metropolitana e também em torno de 180 no litoral norte. Toda essa chuva trouxe novamente os estragos, né, que a gente vem observando. E a perspectiva agora é de que então a chuva diminua, apenas hoje no norte e nordeste gaúcho, mas não tem previsão assim de chuvas com volumes muito elevados, e que agora o que vai predominar, governador, é a massa de ar frio, e ela vem com forte intensidade, como já tem sido colocado, né, de que o frio realmente será muito intenso ao longo dos próximos dias, principalmente entre a quarta e a próxima sexta-feira. Mas com relação às chuvas mesmo, já diminuiu bastante, porém a resposta hidrológica segue ainda. E aí, sobre a resposta hidrológica, o Pedro, que está aqui conosco, pode, né, trazer mais informações. Ou seja, mesmo que o tempo, agora tenhamos uma trégua um pouco na chuva, ainda há movimentação dessas águas pelos rios, com incidência aqui também na região metropolitana e depois pela Lagoa dos Patos também, a região sul. Então é muito importante que as pessoas ainda compreendam que não é hora de voltar para casa nas áreas de risco, né, e que aquelas que já tenham voltado deixem esses locais, saiam dos locais que já foram atingidos na semana anterior, porque muito provavelmente voltarão a ter essa resposta de inundação desses rios. Então, por favor, Pedro.
Obrigado, governador. Como a Kátia comentou, então a gente teve volumes muito elevados, principalmente nas cabeceiras dos rios Taquari e do Caí. Então a gente teve mais uma cheia histórica, infelizmente, no Vale do Taquari. Em Estrela, o rio Taquari chegou a 28, quase 28 metros. Então essas águas agora elas estão ali entre o Bom Retiro do Sul e a Foz do Taquari, e elas devem chegar aqui em Porto Alegre o pico amanhã. Então a gente ainda teve a cheia bem significativa no Caí, principalmente nas cidades de São Sebastião do Caí e Montenegro. O Rio dos Sinos segue em elevação e vai seguir assim nos próximos dias. E então essas águas todas escoam para o Guaíba, né? E a perspectiva é que a gente vá ultrapassar o pico anterior. Hoje a gente deve estar passando agora dos 5 metros no Guaíba, voltando a subir. O vento sul acaba gerando represamento do Guaíba, a Lagoa dos Passos está com níveis elevados, então todos os fatores nos atrapalham nesse sentido. Então a gente tem uma perspectiva de ultrapassar o pico anterior e ficar em torno dos 5,5 metros, mais ou menos ali nessa região. E então isso depois vai gerar um novo repique também na Lagoa dos Patos, que aí também é um outro problema ajusante de Porto Alegre, né? Perfeito. Então, a informação, né, o alerta que a gente precisa ter, claro, ontem, né, emitimos para todos os prefeitos, aliás, já vínhamos dando esses alertas antes, mas ontem, especialmente aos prefeitos da região do Vale do Taquari, sobre uma noite que seria longa para eles, como foi, de fato, uma noite de enchentes. A gente entende que, pelo que nós recebemos de pedidos de resgate aqui, as pessoas tenham atendido aos alertas, ou seja, reduziu muito o número de pedidos de resgate, ou seja, as pessoas estão atentas e alertas. É importante que haja essa mesma percepção na região metropolitana, né? Caí e Taquari já tiveram a resposta mais grave dentro dos seus rios, agora deve ir baixando o nível desses rios, mas essa água toda vem para a região metropolitana e por isso que a gente pede aqui, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoas, Guaíba, todas as localidades que na semana passada estavam com inundação, todas essas pessoas que tiveram as suas residências inundadas, por favor, não voltem para esses locais. Quem já voltou, saia desses locais. Até amanhã a gente deve ter ainda elevação forte do nível aqui do Guaíba e trazendo novamente muitos transtornos aqui na região. Pedimos a todos, por favor, então, que deixem essas localidades imediatamente, né, e se coloquem em segurança para evitarmos situações de necessidades de resgates que vão ser poderiam vir a ser inúmeros e trariam enorme dificuldade para que todos pudessem ser resgatados. Por favor, então, as localidades que já foram atingidas pelas cheias da semana passada, novamente terão essa incidência e vão precisar ser evacuadas. Eldorado do Sul, Canoas, Porto Alegre, Guaíba, especialmente em atenção. Bom, nós temos, como mostramos a vocês, 80 mil pessoas em abrigos, sejam abrigos das prefeituras, sejam abrigos da sociedade civil, que também são mapeados, e o que eu tenho determinado aqui a nossa equipe do governo do estado é que esteja acompanhando a situação desses abrigos e possamos ajudar a dar a melhor qualidade de atenção, de acolhimento nesses abrigos, mesmo que não sejam do estado, nós queremos como estado dignificar esses espaços onde as pessoas terão que conviver durante muitos dias ainda por conta dessas condições climáticas. Então nós estamos destinando 12 milhões de reais do governo do estado para um programa aqui de qualificação da infraestrutura dos abrigos. O governo federal faz um repasse também para as prefeituras, para o acolhimento nesses abrigos. A gente vai agregar ao valor que é repassado federal 12 milhões de reais, equivalentes a R$150 por pessoa, para que as prefeituras possam investir na qualificação desses abrigos, tá? Então, um repasse para o Fundo de Assistência Social dos municípios, com pactuação e cofinanciamento da política e um repasse proporcional ao número de pessoas abrigadas, né? Se você pegar isso, por exemplo, aqui em Canoas, pelo número de pessoas abrigadas, a gente está falando de 20 mil pessoas que tem só em Canoas, 24 mil, a gente está falando de mais de 3 milhões de reais que a gente está repassando só para Canoas, para poder ajudar a estruturar melhor esses abrigos. Para pegar um exemplo de um município, né? Então, vou pedir também aqui ao nosso secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, que possa também explicar como é que isso vai acontecer.
Governador, a partir dessa liberação desses recursos, a gente está fazendo hoje uma pactuação com a CIB, e nós vamos destinar aos municípios R$150 por indivíduo que está nos acolhimentos para a melhoria dos equipamentos. O governo federal faz uma pactuação semelhante, de R$400, e nós estaremos complementando. O município vai nos informar o nome da pessoa, o CPF da pessoa, o endereço dela, e nós iremos transferir esse recurso para que imediatamente o município possa melhorar as condições dos acolhimentos. O governador tem nos demandado e cobrado muito que a gente possa acompanhar e possa intervir para melhorar as qualidades dos equipamentos, e foi uma medida que o governo encontrou também de auxiliar os municípios para que se faça essas melhorias nos equipamentos públicos. Eu tenho visitado os abrigos, tenho conversado com as pessoas nos abrigos, visitado vários abrigos nesses últimos dias. É minha especial preocupação pela realidade que a gente já tem no presente e pelo que a gente observa será para os próximos dias, em algumas circunstâncias, em alguns locais. Por semanas essas pessoas precisarão ainda estar abrigadas nesses locais, e eu exijo, né, que a nossa equipe aqui esteja atenta e ao lado das prefeituras, no sentido de darmos a qualidade necessária a esses espaços para que as pessoas estejam atendidas de forma digna nesses abrigos. Então, estamos aportando esses recursos e vamos acompanhar a execução deles. Temos também um painel com dados atualizados diariamente pelos municípios gaúchos, e estou aqui demandando a nossa equipe também que esteja atenta para fazer todo o levantamento cadastral, né, junto com a assistência social dos municípios, para que a gente possa definir depois todas as políticas públicas que vão derivar dessa situação, desde a questão habitacional, do repasse dos recursos do Volta por Cima, para ajudar cada família que foi atingida no cartão do Devolve ICMS, para refazer os cartões que foram perdidos, que as pessoas perderam. Então, foco total para poder atender rapidamente as pessoas. Nós fizemos uma campanha, né, de arrecadação para aquelas pessoas que querem doar e procuram um caminho com segurança via o Pix SOS Rio Grande do Sul. E esse é um canal oficial para ter a segurança, a governança, o cuidado com a aplicação dos recursos. Nós tivemos mais de 93 milhões de reais arrecadados dessa participação da sociedade civil de todo o Brasil, e houve nesse final de semana a definição pelo comitê gestor do Pix. Esse comitê gestor reúne órgãos públicos e entidades da sociedade civil, e a definição foi justamente dos R$2.000 por famílias residentes nas áreas mais afetadas e que já tenham condições de iniciar o processo de recuperação e reconstrução. Já começam agora, né, a fazer esse processo. Vão ser atendidas as famílias nesses critérios: desabrigadas ou desalojadas como consequência desse evento climático, residentes nos municípios com situação de calamidade reconhecida pela Defesa Civil, inscritas no CadÚnico ou no Cadastro da Agricultura Familiar, que não tenham sido contempladas pelo programa Volta por Cima. O programa Volta por Cima é o programa feito com recursos do Tesouro do Estado. R$2.500 para as famílias de extrema pobreza e pobreza, onde a gente já liberou ali 50 milhões de reais com recursos do Estado para atender as famílias de extrema pobreza e pobreza. Para as outras famílias que estão no Cadastro Único, mas que não estão no Volta por Cima, os R$2.000. A gente está estimando aí cerca de 45 mil famílias, para ajudá-las com os custos que eles vão ter, seja de recuperação da sua casa, compra de itens, né, o que elas mais precisarem. Recurso livre, né, da doação na mão das pessoas, para que elas possam ser estimuladas e impulsionadas a reconstruir as suas vidas. É claro que R$2.000 não resolve tudo, mas é uma ajuda importante para muita gente que perdeu tudo nesse momento, voltar a ter confiança na capacidade de se restabelecer. E é claro que terão tantos outros programas que serão feitos pelo poder público, com o governo do Estado, com o governo federal, com as prefeituras, para que a gente possa atender a todas essas famílias que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, agradeço a cada uma das pessoas que fizeram a doação. Tudo isso será colocado com absoluta transparência junto aos nossos portais oficiais, com a relação das pessoas que estarão sendo atendidas e a possibilidade aí de auditorias também. Aliás, existe uma consultoria que já está sendo encaminhada
já está oficializado, a Ernst Young deverá fazer a auditoria da conta do PIX, das doações das pessoas, para assegurarmos a todos o bom uso desses recursos. A operacionalização, né, vai ser um cartão especificamente entregue aí a cada uma das famílias. Fizemos uma parceria com a Caixa Econômica Federal, né, pela capacidade de emitir esses cartões rapidamente, com apoio institucional do governo do estado. Cartão emitido no nome do responsável familiar, com o valor do benefício já acreditado nesse cartão. E esse cartão vai ser usado tanto para saque nas agências, quanto para a função de débito em toda a rede credenciada por Visa ou Elo. Tem alguma informação adicional aqui, Arthur? Não, só para dizer para aquelas pessoas que tiveram documentos extraviados que poderá ser realizado o cadastramento e a entrega do cartão mediante a biometria facial. Então, estamos aqui com a nossa equipe trabalhando em todas as frentes para poder fazer o recurso chegar na mão delas do jeito mais fácil, simples e rápido de ser utilizado nesse momento de emergência. Anunciamos também hoje mais recursos para a saúde. Nós já tínhamos anunciado 10 milhões de reais inicialmente para a reestruturação de hospitais atingidos, 31 milhões e 600 mil reais para hospitais com pelo menos 30 leitos, né, 200 hospitais contemplados. Estamos agregando nesta frente, né, de atendimento aos hospitais, 3 milhões e meio de reais, com recursos para apoio a hospitais com atendimentos de retaguarda, né, vamos colocar 100 mil reais para hospitais com 18 a 29 leitos, ou seja, hospitais que não estavam atendidos ali na primeira etapa que nós tínhamos anunciado. Nós estamos agora atendendo com esses recursos, 35 hospitais serão contemplados. Na saúde mental, a gente tinha já apresentado 10 milhões de reais, estamos incrementando com mais 2 milhões de reais, incremento para novas equipes e mais municípios que serão atendidos. Sabemos que isso vai ser uma demanda enorme, né, de equipes de saúde mental em função do impacto psicológico junto às pessoas e às famílias, e anunciamos também aqui hoje mais 12,7 milhões de reais no auxílio para a atenção primária. Vamos repassar recursos para os 497 municípios gaúchos, né, com um recurso extra para a atenção primária, que é feita nas unidades básicas de saúde, o postinho de saúde conhecido pelas pessoas, para que possam qualificar atendimentos. Então, repasse de uma parcela extra no componente sociodemográfico e o repasse de uma parcela do custeio da rede Bem Cuidar para todos os municípios do estado. Secretária Rita. Bom dia, senhor governador, bom dia para a imprensa. Não tenho muito que acrescentar, porque o senhor, como sempre, já expôs qual é o objetivo do recurso, apenas reforçando que levantamos junto aos hospitais de pequeno porte, de 28 a 29 leitos SUS, que eles também estão desempenhando um papel muito importante no atendimento das pessoas vítimas desses eventos climáticos. Por isso, esse acréscimo de mais 35 hospitais. E, de outro lado, também tem se ampliado municípios que atendem o critério da saúde mental, que é ter, no mínimo, 100 desabrigados e, ao mesmo tempo, ter constatado perdas de vidas. Por isso, essa lista se atualiza, inclusive, diariamente. E, em relação aos municípios, eles perderam também medicamentos, embora estejamos repondo, não só com 100 kits que recebemos do Ministério da Saúde, kits desastre, que já estão sendo entregues, como também agora as doações que estão chegando em grandes volumes. Chegarão aos hospitais e chegarão também aos municípios. Mas esse recurso é muito importante para os gestores municipais. E como hoje voltou o FPE, e acho que é uma boa informação, a partir disso estamos apoiados aqui no parecer da PGE, hoje cadastrando todas essas portarias de recurso de transferência para hospitais e municípios, e até quarta-feira, senhor governador e a imprensa, esse recurso estará
nos fundos municipais e nos hospitais, com pagamento conforme prevê as portarias. Obrigada. O FPE é o sistema de pagamentos do Estado, né? Então, a gente estava com a Procergs que foi atingida, a gente estava com dificuldades nos nossos sistemas, conseguimos que parte deles já voltasse a funcionar e facilita e agiliza bastante o nosso trabalho aqui para que a gente possa colocar esse recurso na ponta o quanto antes. Aliás, mesmo sem o sistema, nossa equipe tem feito aqui se desdobrado para poder garantir, né, por processos extraordinários os pagamentos nessa situação de crise. Então, nós totalizamos 70 milhões de reais praticamente já aportados na saúde por conta dessa situação, com recursos do governo do Estado, na rede hospitalar, na saúde mental, na atenção primária. Além disso, o recurso que vai agora para os abrigos, né, e outras frentes que a gente está também liberando recursos do governo do Estado para a emergência, né, fora o que nós vamos entrar em campo depois na reconstrução. Gostaria de trazer também aqui um recado, vou pedir até ao nosso vice-governador, que tem dado ajuda fundamental em muitas frentes, que possa trazer aqui o recado sobre a logística das doações. A corrente de solidariedade do povo brasileiro é gigantesca, monumental, e a gente agradece muito a essa solidariedade. Nos traz também um desafio na gestão, na logística. Ontem fiz uma reunião, inclusive com o sindicato de empresas do setor, das transportadoras e empresas de logística. Estamos buscando apoio, vamos fazer aí um termo de parceria também com essa entidade para que a gente possa ter todo o suporte possível e necessário para a logística das doações, que é desafiadora, né, na medida em que chegam doações de várias naturezas, desde roupas, colchões, calçados, itens de limpeza, alimentação, enfim, são tantas as frentes de doações que organizar isso, né, essas doações é uma tarefa especialmente complexa, mas nós estamos com um grande grupo de voluntários, empresas ajudando, força de trabalho do Estado, estamos buscando apoio também do Exército Brasileiro, né, pedir ao Ministério da Defesa, ao Ministro da Defesa, apoio também de equipes para essa logística, para que a gente possa fazer com que tudo que chegue de doação seja devidamente recebido, processado e distribuído. Então, por favor, aqui, nosso vice-governador. Muito bem, bom dia a todos. O governador pediu para a gente organizar a logística de maneira que, cujo objetivo principal é não faltar naturalmente na ponta para as pessoas que precisam. Isso é um desafio porque trata-se da maior operação logística no que tange a volume de carga e período de tempo, ou seja, em pouquíssimos dias, e em grande volume de carga, uma grande parte do território gaúcho, nós temos que receber doações e enviar doações articuladamente com a sociedade civil, também que está atendendo as pessoas desabrigadas e desalojadas, bem como com as prefeituras. Então, realmente, uma operação de grande envergadura, a maior operação logística da história do Rio Grande do Sul. E nós, então, desde ontem, estamos operando com um call center que está sendo doado também por empresas privadas, toda a operação desse call center, para doações acima de 1 tonelada, ou seja, acima de 1.000 quilos, que é o 0800 205 5151. Doações de grande volume, que vem de carreta, caminhões maiores, e que precisam saber onde que descarregam, e ter pessoas nesses locais esperando para essa carreta ser descarregada. Uma carreta demora em torno de 1 hora para ser descarregada, então nós temos um limite de descarregamento de carretas todos os dias, dependendo do local, pelo número de pessoas que estão se oferecendo para trabalhar, sejam do governo do estado, das prefeituras, do Exército Brasileiro ou até mesmo voluntários. Então, por isso que é muito importante, né, pedindo aqui, agradecendo as pessoas que estão ajudando, né, do Brasil e do mundo inteiro. Está chegando também aviões. Ontem chegou um Boeing 757 aqui da Samaritan's Purse, que é uma ONG americana que atua em tragédias, com muitos insumos. Está vindo navios pelo Porto de Rio Grande e também muitas carretas e caminhões de todos os lugares do Brasil. Então, a gente gostaria de pedir às pessoas que estão doando grandes volumes, acima de 1.000 quilos, que se utilizem desse 0800 205 5151, que é exatamente para que a gente possa ajudá-los a nos ajudarem, ou seja, sabendo o que está chegando e indicando os locais, seja aqui na Grande Porto Alegre ou até mesmo, governador, em 7 outros pontos no interior do estado,
que a Defesa Civil montou centros logísticos regionais, entre os quais Passo Fundo e Santa Maria são os 2 principais centros de distribuição hoje que nós temos capacidade de recebimento de carga. E para as doações abaixo de 1.000 quilos, de 1 tonelada, o site sosenchentes.rs.gov.br é o site onde as pessoas podem encontrar todas as informações. Qual é o item que nós estamos precisando com maior urgência, se é alimento não perecível, se é kit de higiene, se é cobertor ou qualquer outro tipo de insumo, e onde entregar dentro da sua região ou do seu município. Ali no site sosenchentes.rs.gov.br temos todas essas informações. E além disso, para os voluntários, são 60 mil pessoas, governador, que se cadastraram também no SOS Enchentes. A gente quer agradecer imensamente essas pessoas que estão doando o seu tempo para ajudar o próximo e fazendo uma série de atividades, não só no que tange a logística, recebimento e entrega de materiais, mas também na área da saúde, na área da engenharia, entre outras. Nós estamos testando um aplicativo para esses voluntários também receberem uma informação um dia antes sobre qual local devem se apresentar e se eventualmente tem possibilidade para tanto, fazendo um check-in, então, no aplicativo. Esse aplicativo está em teste, queremos rapidamente lançá-lo aí para todos os 60 mil voluntários terem acesso e poder organizar melhor essa grande força desse exército da solidariedade que estamos recebendo em apoio aí aos cuidados às vítimas das enchentes. Muito bem, então, reforçando, quem quer fazer doações ao Estado, nós agradecemos muito, precisamos, né, e especialmente desses itens que são mais necessários nesse momento, né, de alimentos, itens de limpeza, colchões. A gente pede naturalmente que todos aqueles que queiram doar ajudem também encaminhando esses itens devidamente classificados e organizados para que a gente possa ter uma operação logística ainda mais efetiva aqui na ponta. Muitas vezes as doações acabam vindo, né, sem ter essa organização e acabam consumindo mais tempo na operação logística e a gente está tendo que receber dezenas e dezenas de caminhões diariamente. Então isso torna um especial desafio. Para buscar organizar isso, também estamos pedindo a todos que doações com mais de 1 tonelada sejam antes, né, comunicadas e tratadas junto a esse call center para que a gente possa organizar, nos prepararmos para receber e já direcionar para o canal adequado. E com isso a gente garante a fluidez necessária de forma adequada para garantir que em cada um dos locais em que são necessários esses itens, a gente tenha esse atendimento o quanto antes. Lembrando também o site de serviços do governo, por fim, aqui, né, sosenchentes.rs.gov.br. Lá cada uma das pessoas pode acessar tanto a relação dos abrigos, como onde fazer doações, os avisos e alertas, situação dos rios, como pedir socorro, as estradas bloqueadas, rotas alternativas reunidas nesse portal de informação e de serviços à população. É isso, vamos a perguntas. Primeira pergunta do Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. Governador, está previsto para hoje o senhor ter uma conversa com o ministro Fernando Haddad. O ministro acabou de dar uma coletiva ali em frente ao Ministério e falou que às 15 horas o presidente Lula deve anunciar um pacote para a dívida do Estado. Como é que está essa negociação? O senhor já conseguiu conversar com o ministro Fernando Haddad hoje? E como isso vai afetar a resposta à tragédia, esse acordo? Obrigado, governador. Temos feito muitas conversas diariamente com o ministro. Hoje pela manhã conversei novamente com o ministro Fernando Haddad, em algumas oportunidades já. O nosso pedido, naturalmente não vou falar sobre anúncios, né, o que deve ser feito pelo presidente da República, mas nosso pedido, né, oficial é justamente, precisamos da suspensão do pagamento da dívida com a quitação desse período. Esse é o pedido que o governo gaúcho encaminhou, né, suspensão da dívida e que essa suspensão seja feita com a quitação, não com a incorporação, né, e nem juros sobre isso futuros. Esse é o pedido. O governo do Estado do Rio Grande do Sul vai precisar, ao longo desses próximos anos, dada a extensão dos danos que tem nos municípios, o maior fôlego possível, com a sua própria capacidade, para colocar na reconstrução. A agenda deste governo, naturalmente, até o final deste mandato, e muito provavelmente a do próximo governo será ainda a reconstrução
de muito do que a gente perdeu ao longo desse evento climático. E isso vai exigir o maior esforço possível. É importante mencionar, não será apenas isso, não é sobre suspende a dívida e está resolvido o problema. A gente vai precisar de muita ajuda além disso, né, para reconstruir os negócios, as vidas das pessoas, os lugares, toda a infraestrutura, o futuro do nosso Estado. Vai precisar de apoio em crédito subsidiado, vai precisar de benefícios para suportarem os empregos, né? Não haver, as pessoas perderam a casa e o seu local de trabalho, a empresa onde trabalham, muito possivelmente também afetado. Então, a gente tem a preocupação no curtíssimo prazo com o emprego dessas pessoas, para que elas possam se reerguer. É muito importante que elas tenham a sua renda, e isso poderá estar afetado na medida em que o local onde trabalho tenha sido afetado. Nós entendemos que existem mecanismos para isso, como o benefício emergencial, né, por conta do que a pandemia nos trouxe de aprendizados. Lá foram tomadas medidas nacionalmente que podem ser ajustadas à situação atual aqui do Rio Grande do Sul, também utilizadas. Então a gente quer que as pessoas estejam cuidadas, que as suas vidas sejam reerguidas. Isso vai envolver programas de moradia, em alguns locais, transferência de bairros inteiros ou de cidades inteiras para determinadas localidades, o que vai exigir indenização e investimentos em infraestrutura muito impactantes e relevantes, e nós vamos precisar de apoio para tudo isso. Mas as conversas com o ministro Fernando Haddad têm sido muito positivas. Ontem falei também por telefone com o presidente Lula. Tenho boa expectativa que possamos dar este passo importante no tema da dívida juntos. Eles estão conscientes de que isso é um passo. Nós vamos precisar mais, né? Nós vamos precisar dar outros tantos passos aí pela frente para poder ajudar o Estado do Rio Grande do Sul a se reerguer com força e rapidamente, que é a nossa maior preocupação. Próxima pergunta do Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha. Olá, governador, secretários. Governador, está se falando nesse momento dos resgates, momento dramático, nova saída de casa, mas também é inevitável que comece a se pensar na reconstrução e nos passos adiante do Estado, porque é muita coisa para fazer e há uma urgência muito grande. Durante as coletivas não tem participado, em geral, e nos anúncios do governo, a secretária do Meio Ambiente, e eu gostaria de entender do senhor se existe uma avaliação já sobre a questão específica do meio ambiente no Rio Grande do Sul. Há uma avaliação de que o trajeto até aqui dos últimos anos tem sido correto, de que a gestão de meio ambiente é correta, ou há uma avaliação diferente de que é preciso mudar algo na gestão do meio ambiente do Rio Grande do Sul? Obrigado. Bom, a Secretaria de Meio Ambiente está também ocupada nesse momento com várias frentes. A secretária tem sido muito atuante nisso. Monitoramento das barragens, por exemplo. Agora, a destinação dos resíduos vai exigir um grande esforço também da Secretaria de Meio Ambiente, junto com os municípios, porque entulhos, lodo, material orgânico, tudo o que as cidades terão que lidar para destinar de forma adequada vai exigir planos específicos e ação também com respeito ao meio ambiente. E entendo que nós temos várias ações nos últimos anos que estão bastante ligadas à preocupação que a gente tem com o que está acontecendo agora. Análise sobre as mudanças climáticas, programa de acompanhamento e cuidado com as bacias hidrográficas, um programa para pagamento de serviços ambientais, que são as pessoas que fazem preservação do meio ambiente e que precisam ser ajudadas, apoiadas com recursos. A gente já vinha também trabalhando nessa linha. Entendo que nós já temos linhas de atuação que são importantes, tantas outras poderão ser acopladas nas nossas ações e deverão ser acopladas, e vamos ter que trazer elas para um nível de financiamento e governança que vai ter que ter um outro patamar a partir do que a gente está experienciando agora. Por isso que é tão importante nós viabilizarmos ao Estado a capacidade fiscal, o fôlego, a estrutura administrativa necessária para dar força e fôlego para essas iniciativas. Dentro do que nós estamos estudando, das ações que virão aí pela frente, anúncios que a gente pretende ter nos próximos dias, dos programas que serão desenvolvidos e da estrutura da unidade administrativa que vai responder por isso, nós vamos trabalhar não apenas a reconstrução, como também as ações de resiliência climática, né, e de contribuições que o Estado deva dar com cuidado ao meio ambiente,
à luz do que a gente está vivenciando. Mas é importante lembrar, o que o Estado está vivenciando não se relaciona apenas com o que o Estado faça em relação ao meio ambiente, mas de um compromisso que deve ser de todos, né, do país e do planeta, porque está relacionado a mudanças climáticas em âmbito global. Próxima pergunta da Luísa Schirmer, da Band. Boa tarde, governador. Considerando a gente estar na rua o tempo inteiro, assim como o senhor, né, junto com a Defesa Civil e outras forças aí que estão atuando sobre essa catástrofe, a gente tem recebido alguns relatos de moradores dizendo que não tem manutenção, não vem tendo manutenção de diques, estradas, outras estruturas, e por conta disso eu queria ver com o senhor, por gentileza, se o senhor acha, assim, que tem uma responsabilidade do governo do Estado sobre tudo isso, qual seria essa parcela de responsabilidade? Obrigada. Bom, os sistemas de drenagem e proteção existentes estão, via de regra, sob responsabilidade das prefeituras, como é o caso aqui de Porto Alegre. O sistema de proteção, casas de bombas, são responsabilidade da estrutura de drenagem urbana vinculada ao DEMAI, aqui e na capital gaúcha. Isso não significa que o governo do Estado deva apenas assistir. Naturalmente, é também papel do Estado acompanhar isso. Eu entendo que o Estado vai ter que ajustar estruturas para fazer um acompanhamento, mesmo que haja responsabilidade municipal, fazer um acompanhamento também dedicado dessas estruturas. E da manutenção dessas estruturas, enfim, dentro de um grande projeto de resiliência do Estado. É por isso que eu insisto, o Rio Grande do Sul, a gente tem que ter essa compreensão. Ao longo dos últimos anos, vou ter que insistir naquilo que eu tenho falado, porque é absoluta verdade. Vocês todos sabem, não conseguia pagar salários dos servidores, não conseguia pagar hospitais, não tinha capacidade de investimento, né, estruturas básicas do serviço público sem conseguir ser mantidas adequadamente. Então, se nós não tivermos fôlego fiscal, o Estado sempre deixará a desejar nas tantas frentes em que ele tem a obrigação. Por isso que todo o trabalho é de ajuste nas contas e capacidade fiscal para que o Estado tenha essa capacidade de ter as estruturas técnicas, as tecnologias, os equipamentos que possa fazer ele fazer a sua parte quando é a sua responsabilidade direta e ser também um apoio técnico e ter a capacidade de acompanhar as ações daquilo que está sob responsabilidade dos municípios. Eu acredito, né, que a partir deste evento que nós estamos vivenciando, com este avanço que espero que nós possamos ter na questão da dívida junto à União, a gente possa dar um passo importante na estruturação do governo do Estado para cumprir melhor esse papel. É nítido para mim que a gente vai precisar avançar com força nessa direção. Próxima pergunta da Mauri Dornelles, da Rádio Itatiaia. Governador, bom dia, boa tarde. O senhor há pouco, em outras manifestações, falou sobre a dívida do Estado, tem a sua reunião hoje com o ministro Haddad para tentar negociar essa dívida, e eu queria que o senhor pudesse explicar de maneira mais simplista, até porque a gente está vivendo com uma onda de muitas notícias, muitas falsas, desinformação nas redes sociais. Este repasse que o governo federal anunciou de 51 bilhões, como ele acontece? Como ele vem para o governo do Estado? E se isso implica futuramente na dívida do Estado? Como o Estado vai restituir isso à União e se vai? Muito obrigada. O anúncio feito na semana passada de 50 bilhões de reais não envolve repasses de recursos ao Estado. Isso é muito importante para ficar transparente. Até porque as pessoas eventualmente confundem. Ela está mandando 50 bi, vai cair na conta do Estado para fazer. Não, não tem isso. Ali, a maior parte, né, daquele anúncio diz respeito a financiamentos oferecidos ao setor privado. Se eu não me engano, cerca de 30 bilhões de reais, pelo menos ali, dizem respeito à alavancagem para as empresas, e que, inclusive, uma das demandas que nós fazemos ao governo federal, que para mim até aqui não está claro exatamente como é que vai ser, é sobre os critérios para acesso a esses recursos. Por exemplo, né, como ele vem ali via Pronamp, que é uma ferramenta de financiamento ao setor privado, muitas empresas podem não estar elegíveis ou aptas a acessar esses recursos porque já tinham feito financiamentos via Pronamp, já estavam alavancadas e com outros financiamentos que limitem a capacidade delas de acessar esses recursos. Então, se não houver excepcionalização para permitir que esse recurso seja acessado por empresas que já tinham esses financiamentos, né, com margens diferentes, enfim, as empresas sequer vão conseguir acessar esse recurso e ele vai ficar etéreo sem conseguir ser acessado. É muito importante que exista esse cuidado.
parte dos recursos ali anunciados também dizem respeito à antecipação de pagamento do FGTS, antecipação no Bolsa Família, recursos que são, na verdade, das pessoas que estão sendo antecipados. É importante, mas não é um dinheiro novo que esteja chegando. Eu quero dizer que eu vejo muito boa vontade no governo federal, no ministro Haddad, no presidente Lula, com quem tenho conversado diretamente, de ajudar, né? Mas a gente só tem que tomar cuidado nesses anúncios para não gerar também expectativas enormes na população que depois se frustram porque não é simplesmente 50 bilhões para sair reconstruindo tudo, tem uma série de condições aí que estão colocadas. Mas eu confio que juntos, passo a passo, a gente consiga ir endereçando as ações para os municípios, as prefeituras, né? Tenho uma preocupação com a receita dos municípios, porque nesse período todo vários serviços não estão funcionando. Sobre esses serviços incide um dos impostos que é municipal, que é o ISSQN, que, portanto, os municípios terão impacto nas suas receitas, e os municípios estão sendo pressionados com demandas diversas para poderem agora restabelecer serviços, reorganizar as cidades, e, de outro lado, vão ter impacto nas suas receitas. Já estou pedindo isso também ao governo federal, que possa analisar a possibilidade de repasses extraordinários no fundo de participação dos municípios, e outras ferramentas que possam ser utilizadas para compensar perdas no presente e ajudar a reconstrução também e o restabelecimento mais urgente dos serviços. Tenho sido muito bem atendido pelo ministro e confio que, passo a passo, nós vamos conseguir atender a todas essas necessidades. Penúltima pergunta, do Ayrton Lemos, da Rádio Acústica FM. Boa tarde. Policiais da reserva estão passando por treinamento para atuarem na segurança de abrigos. Quando que esses policiais começam a atuar de fato nessas estruturas? O secretário Caron pode dar os detalhes aqui da operação desse programa mais efetivo, né, com 1.000 policiais que a gente se propôs a contratar, aqueles que foram para a reserva nesses últimos anos. Então, secretário Caron, por favor. Bom dia. Os policiais que fizeram um treinamento rápido no dia de ontem já entrarão em operação nos abrigos hoje à noite. Tá? E também nós já estamos quase, já vamos nos próximos dias também soltar o edital para convocação de 260 policiais civis, também pelo programa mais efetivo, e 100 bombeiros, né, que já foi autorizado pelo governador Eduardo Leite. Então, nós estamos trazendo mais efetivo, né, para esse atendimento, não estamos, né, poupando, não há restrição, não há qualquer tipo de represamento na ordem de pagamentos, de gastos, de investimentos que nós temos que fazer nesse curtíssimo prazo, para que a gente possa assegurar à população a segurança, seja dentro dos abrigos, seja nas ruas, seja a dos bombeiros ou da Polícia Civil nos atendimentos extraordinários que precisem fazer. O governo do Estado está com todo o foco, fôlego sendo dado para as nossas estruturas para colocar o pé no acelerador e atender às necessidades urgentes numa situação de emergência, além de recebermos o apoio também de outros estados via Força Nacional para fazer o policiamento e das outras forças de segurança, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que se somam também nesse esforço de policiamento ostensivo para garantir a segurança de toda a nossa população, que é o foco. Nesse momento, o que eu mais tenho cobrado da nossa equipe é isso: abrigos em condições. Nós precisamos dignificar os abrigos e atender da forma adequada essas pessoas que vão ficar durante muito tempo lá convivendo. Então, alimentação, a atenção médica, psicológica, o apoio com as doações chegando, agora vai chegar o frio, tem que ter cobertores, estamos comprando mais cobertores para chegar nesses abrigos por conta da chegada do frio. Os abrigos precisam estar bem organizados. Depois, segurança dentro dos abrigos para proteger quem está lá dentro e a segurança nas localidades mais atingidas para não dar espaço para os canalhas que buscam aproveitar do momento de fragilidade e tentar cometer crimes, saques ou roubos. Não haverá tolerância, nós estamos colocando toda a força do Estado para fazer a segurança como deve ser feita. Para isso, obrigado a todos. Tem mais um, tinha me dito? Sim, do Arthur Stoffel, da Rádio Guaíba. Tá bom. Bom dia. Governador, o senhor mencionou várias vezes a questão de ajuste de contas. Pergunto, e bateu bastante na tecla da dívida com a União. Pergunto, esse ajuste para investimentos, para reconstrução, ele é atrelado somente a verbas federais ou a gente pode ter
pode retornar à discussão o aumento de ICMS, ajustes e incentivos? Não, toda a análise, vamos lá, o governo do Estado deixando de pagar a dívida com a União, nesse período que nós estamos pedindo, né, esse recurso fica aqui. Então, é um recurso que é do Estado, que iria para a União, que fica aqui no Estado, e que vai ser utilizado para a reconstrução e para os investimentos em resiliência climática também. Então, o Estado desenvolverá um programa, né, eu espero que nos próximos dias a gente possa anunciar isso. A gente ainda está vivendo a emergência, ainda estamos aí vivendo, né, situações de rios subindo, resgates, atendimentos emergenciais nos abrigos, a segurança, todo o impacto no curto prazo. Então, isso nos faz dar passos ainda cuidadosos em relação às questões de reconstrução. Mas nos próximos dias pretendo apresentar justamente a estrutura que vai ter essa nossa, o financiamento da reconstrução com recursos do Estado, a unidade gestora, como é que isso vai operar aqui no Estado. E nós pretendemos também fazer projetos para trazer recursos da União, outros para financiar esse processo de reconstrução. Então, a sua pergunta, só para poder juntar aqui, qualquer ação para viabilizar receitas ao Estado, nós tomaremos o cuidado para que não signifique sobrecarregar a própria população que já está sob uma condição extraordinária da emergência. Então, os setores produtivos foram atingidos. Não faz sentido que a gente busque fazer a reconstrução demandando estruturas que já foram econômicas que já foram atingidas com novas alíquotas ou com novo imposto. Não faz sentido. Pelo contrário, nós vamos ter que analisar vários setores que foram muito atingidos e ver o que possa ser feito do ponto de vista tributário com responsabilidade para que a gente consiga dar chance de reerguimento desses setores. Então, a Secretaria da Fazenda, com a Subsecretaria da Receita, também está analisando, né, e recolhendo demandas e analisando os setores econômicos para que a gente possa dar o suporte necessário a eles. Vai ter que ter crédito com subsídio, com prazo para esses setores e, se houver a necessidade de fazer algum tipo de movimento do ponto de vista tributário para que eles possam se reerguer, o governo do Estado também fará. Para poder fazer isso, a gente precisa ter fôlego, até por isso que a questão da dívida, entre outros temas, precisam ser endereçados para que a gente possa ter um Estado com capacidade de dar a resposta, porque o Estado também estará pressionado, né, com demandas em várias frentes. Todas essas que nós já falamos, gastos extras na segurança, gastos extras na saúde, na educação, na infraestrutura pública que foi afetada, rodovias, escolas, delegacias, tudo que a gente vai ter que colocar, obras que terão que ser feitas de resiliência, como a gente falou, apoio às cidades nos seus gastos extraordinários. Então a gente vai ter que fazer, além da nossa capacidade própria, buscar todo o apoio federal também, e tem sido muitos os apoios, né? Inclusive de outros estados. O governo do Mato Grosso, por exemplo, aprovou na Assembleia Legislativa 50 milhões de reais das suas receitas, da taxa que tem sobre o agronegócio no Mato Grosso, que constitui um fundo para infraestrutura com recursos do agronegócio, aprovou na semana passada na Assembleia Legislativa destinar 50 milhões de reais do seu fundo para o Rio Grande do Sul, para a reconstrução. Um gesto admirável do povo mato-grossense em favor do Rio Grande do Sul. Inclusive, o governador Mauro Mendes disse, quando fez esse movimento, que o agro do Mato Grosso, do Centro-Oeste, deve muito aos gaúchos que ajudaram a desenvolver o agronegócio e, por isso, se sentiam com a responsabilidade de ajudar essa reconstrução. Vários deputados parlamentares de outros estados estão se apresentando para colocar nas suas emendas parlamentares destinação de recursos ao Rio Grande do Sul para a reconstrução. E nós estamos também nessa governança que a gente está buscando estruturar, criar canais para que esses recursos todos fiquem sob um controle para prestação de contas e transparência, para dar contas a quem está nos ajudando e, inclusive, para estimular, né, mais participação. O setor privado está aí também constituindo fundos, né? Tenho conversado com vários representantes de vários setores para que, dentro do seu próprio setor, possam nos ajudar no reerguimento. Então, né, na indústria, nas diversas setores da indústria, existe a disposição de empresários de organizarem-se para ajudar
outras empresas dentro do seu próprio setor, os empregados, as cidades que mais têm vocação naquele setor econômico serem especialmente acompanhadas também. Então, a gente vai organizar toda essa mobilização com muito apoio da sociedade civil, com muito apoio de outras frentes, para que a gente possa reconstituir o nosso Estado com uma soma de esforços que evite, né, ter que demandar do próprio povo que foi atingido a contribuição, porque ele é que está precisando de ajuda. Obrigado, bom dia a todos.